A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia, tudo bom? É um prazer estar aqui juntamente com os irmãos mais uma vez para poder estudarmos a Palavra de Deus nesse domingo, dia 24 de maio. Já chegamos à lição 8, estamos quase acabando e confesso que já começo a sentir aquele gostinho já de saudade sobre esse tema tão bom que foi a carta de Paulo aos Efésios. Espero que os irmãos também estejam aprendendo, estejam buscando. Confesso que hoje estava olhando, a quantidade de visualizações e tenho ficado triste porque eu tenho percebido que poucas pessoas têm permanecido no ensino da palavra. Mas como o nosso pastor sempre nos orienta, que seja para um, esse um tem importância. Que eu faça esse vídeo que alcance apenas uma pessoa, mas essa pessoa ela vai se alimentar espiritualmente. Mas que os irmãos sejam alcançados e que os irmãos possam realmente meditar, mergulhar. Como eu falei na semana passada, chato com isso já, mas o alimento espiritual ele é tão importante quanto o alimento para o corpo. Sem o ensino, sem a palavra, sem o estudo da Bíblia, o crente ele fica fraco, ele fica doente, ele fica vulnerável e ele pode não suportar as batalhas. Vamos orar para poder iniciarmos a lição, porque hoje, como eu digo toda semana, tem muita coisa marcada aqui em amarelo. Vamos torcer para poder dar tempo de falar sobre tudo. Pai, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Pai, por poder estar aqui, Senhor, nessa manhã estudando, Pai, juntamente com a Tua igreja. Senhor, venha, Pai, continuar nos abençoando, nos guardando. Que o Senhor, Pai, venha preparar o nosso coração, a nossa mente, Pai, os nossos ouvidos, para que possamos, Pai, assistir essa aula, aprender, Senhor, e aplicar esse ensino à nossa vida, Pai. Porque a Tua palavra, Pai, ela, Pai, é o remédio, Pai, que a gente precisa, Senhor, e que nessa manhã, Pai, a Tua palavra venha nos curar, venha nos restaurar, venha, Pai, fortalecer a nossa fé, para que possamos estar de pé, Pai, diante dos dias maus, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, confesso que uma coisa tem me incomodado um pouquinho, eu quero melhorar a qualidade dos vídeos. Hoje mesmo eu estou aqui com 2 imagens para passar. Admito que pesquisei tentando incluir as imagens digitalmente no vídeo, mas não consegui, a hora apertou. Então hoje eu ainda estou aqui com ela impressa, mas prometo que para a semana que vem eu vou tentar estudar melhor a parte técnica do vídeo e tentar melhorar um pouquinho isso aqui pra gente, tá bom? Porque fica mais bonito, fica mais apresentável e para Deus a gente precisa apresentar sempre o melhor. Por mais que hoje seja aula 8 já, a gente deu 2 na lição na revista passada e 8 agora, ou seja, é a nossa 10ª aula. Mas nunca é tarde para poder a gente parar e organizar as coisas melhor para poder apresentar o melhor para Deus. Hoje, lição número 8, página 53. O título, hoje 24 de maio, diz: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo está lá no capítulo 2, no 20º versículo de Paulo aos Efésios, que diz: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Antes da gente continuar, hoje eu separei uma coisa curtinha para a gente poder introduzir. A verdade é que eu queria muito que os irmãos entendessem a profundidade que nós professores dedicamos na preparação de uma aula. Hoje mesmo eu me deparei com isso. Eu li aqui, eu sempre vou fazendo na ordem, então sempre que eu vejo algo interessante, se os irmãos repararem aqui, eu vou e destaco e vou pesquisar sobre. Aí eu vi aqui, eu falei, eu vou fazer uma introdução sobre apóstolos e profetas. Só que lá na frente, o autor da revista, ele já conceitua apóstolo e profeta. Só que a minha pesquisa foi para um lado um pouquinho diferente, mas assim, só para os irmãos entenderem, que a gente não simplesmente pega aqui a revista, chega aqui, lê e fala o que está na cabeça da gente. Não, a gente lê, pesquisa. Hoje mesmo eu assisti vídeo, eu pesquisei, eu vi conceito. Muitas das vezes eu recorro
ao nosso pastor. Hoje não foi preciso, mas eu recorro a ele. Eu tenho livros em casa. Então, isso aqui não é apenas um vídeo. A gente realmente se dedica para poder apresentar uma coisa com qualidade e fidedigna a palavra de Deus aos irmãos. Então, vamos lá, ó. Apóstolos. Aí eu coloquei apóstolo / discípulos, que eles foram essenciais durante o surgimento da igreja. Por quê? Jesus, ele chama, né, os 12 apóstolos, e depois que ele morre, ressuscita e sobe ao Pai, ele orienta que os apóstolos, né, preguem, continuem levando a palavra. E ele ali, né, ele inicia a igreja que somos nós. Então, os apóstolos foram essenciais ali para poder massificar, solidificar o que Jesus havia ensinado para eles. Por quê? Eles foram testemunhas oculares, eles aprenderam com Jesus. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Então aqui a gente tem, ó, experiências de homens que andaram com Jesus, como os profetas. Todos eles, ainda que não andaram com Jesus como as pessoas do Antigo Testamento, foram pessoas inspiradas por Deus. Então mas os apóstolos, os discípulos, eles foram essenciais nesse aspecto. Aí você vai me perguntar assim, não quero polemizar. Ah, mas atualmente existem apóstolos? Teoricamente, todos nós somos apóstolos de Cristo. Por quê? Nós estamos levando a mensagem de salvação. Nós estamos, né, levando, somos mensageiros de Jesus. Só que esses apóstolos aqui, como eu coloquei em apóstolos / discípulos, eles são essencialmente ligados ao surgimento da igreja. Então, hoje, caso que o que não aconteceu, se a ideia, se a igreja tivesse fracassado ao longo de 2000 anos, hoje nós seríamos apóstolos no surgimento de uma nova igreja, mas não é o caso. Isso já aconteceu, a mesma igreja que Jesus fundou lá, quando ele andou sobre a terra há quase 2000 anos atrás, é a mesma igreja que a gente faz parte hoje. Então, por isso que esses apóstolos foram tão essenciais. Só que, para ser, né, esse apóstolo, a gente já até falou, eu não lembro se há 3, 4 aulas atrás, sobre Paulo, né? Não, acho que foi na aula 1, um ou 2, que Paulo, né, ele se dizia, né, ele se intitulava discípulo, apóstolo. Aí a gente fala, mas ele não foi chamado junto com os 12. Só que aí, Paulo, ele foi chamado pelo próprio Jesus, como os 12. Paulo viu Jesus ressurreto, como os 12. E Paulo recebeu poder para realizar sinais, prodígios e maravilhas. Então, nós não vimos, né, o Jesus ressurreto. E nós não fomos comissionados pessoalmente por Jesus. Por isso que, apesar de nós sermos, né, discípulos por levarmos a palavra, como diz Pedro, né, todo domingo eu falo esse mesmo texto, mas é como se esse grupo de apóstolos e discípulos tivesse, né, uma característica particular, que eles foram, né, fizeram parte da fundação da igreja. E profetas são aqueles que levam, né, literalmente isso, levam a palavra. Exemplo, Moisés, ele foi considerado um profeta, e o próprio Deus fala que quando acontece, né, aquela morte emblemática de Moisés, que o próprio Deus sepulta Moisés para si, Deus diz que nunca haverá um profeta semelhante a Moisés. Aí a gente tem assim, a gente tem Samuel, que também foi profeta, né, e você tem lá os profetas maiores, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Isaías. Aí tem os profetas menores, que a gente, né, já falou aí algumas vezes, Oséias, Naum, Abacuque, Jonas, Sofonias. Então, mas são profetas que levavam, né, a mensagem da parte de Deus para o povo. Alguns diretamente, né, a uma pessoa, outros diretamente para um povo, para a igreja. Exemplo, o profeta Natan, né, foi falar para o rei Ezequias, né? Ali naquele momento ele foi levar uma mensagem específica só para aquele homem, mas acontecia também de ser em praça pública, de ser para um povo ou para o reino, enfim. Então, só para a gente entender um pouquinho aqui o conceito de profetas e o conceito de discípulos e apóstolos.
Verdade aplicada, ó, verdade prática. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Então, a gente vai falar um pouquinho ali na frente. O autor aqui ele fala que essa questão de apóstolo é sobre o que eles aprenderam. Então, assim, o que eles aprenderam com Jesus, eles passaram para a Bíblia e é o que eles repassam para a gente hoje com a leitura da palavra. Então ele enfatiza muito o que realmente a gente está destacando aqui de ensinamento dos apóstolos. Pedra basilar. Eu ia explicar agora, mas como eu falei, né? Eu já tinha até destacado aqui, mas lá na frente a gente vai falar melhor sobre essa pedra basilar. A leitura diária, né? Segunda-feira, Cristo formou um novo povo, a igreja, por meio do sacrifício vicário. Está lá em Efésios 2, 13 e 19. Na terça, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 27, diz o seguinte: o poder de Deus não está restrito a qualquer construção humana. Isso é o que Salomão fala também. Se eu não me engano, aqui é uma referência. Depois os irmãos podem ler. Na quarta, Atos 7:48 e Atos 17:24. Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Na quinta, Atos 1:21 e 22. Os apóstolos são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de Cristo. Aquilo que eu estava falando sobre os apóstolos. Sexta-feira, Isaías 53, do 1 ao 12. Deus revelou aos profetas as profecias messiânicas, né? Eles prediziam a respeito da vinda dele, sobre o que ele iria fazer, né? Sobre o processo aí de salvação. E no sábado está em João 14:23 e na primeira carta aos Coríntios 3:16. Cristo, a pedra angular da igreja, vive no interior de cada crente. Isso também tem assunto para poder a gente falar aí ao longo da lição. Vamos lá para a página 55. Já passaram-se 12 minutos, a gente vai entrar na introdução. Ou melhor, tem ainda aqui, interagindo com o professor. Eu destaquei aqui uma coisa que eu achei interessante, tá ali, Nosso Senhor Jesus Cristo é o edificador da igreja. Os santos profetas e apóstolos testemunharam e ensinaram sobre este edificador. Só fazendo aqui um adendo, quando fala santo profeta, não quer dizer que eles eram santos, até porque a gente sabe que santo apenas Jesus. Mas assim, santo no sentido de serem ligados às coisas santificadas, às coisas espirituais. Então por isso que eram ditos, né, santos profetas. Nesse sentido, podemos dizer que a fé cristã é um edifício em que Cristo é a pedra angular, isto é, a pedra principal. Os ensinos dos apóstolos e os testemunhos dos profetas são um fundamento erguido sobre esta pedra angular. Portanto, tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Irmãos, sabe uma coisa também interessante? Eu até tinha separado isso para poder a gente conversar, mas não ia, o tempo ia ficar curto e eu ia acabar atrapalhando o conteúdo da aula. Os irmãos já pararam para pensar sobre como a Bíblia chegou nesse ponto aqui? Como que aqui dentro tem 66 livros? Quem disse que são apenas esses 66? Quem disse que não tem mais, não tem menos? Existiam, né, alguns estudos existiram, melhor dizendo, para poder a Bíblia ser composta. Claro que isso a gente está falando da parte humana, mas espiritualmente o próprio Espírito Santo, né, encheu e orientou essas pessoas para que elas pudessem compilar essas informações e nos entregar a Bíblia como um todo. Até porque Bíblia é uma coleção de livros, né? Então, assim, os 66 livros da Bíblia foram inspirados tanto na parte de escrevê-los, como na parte de analisar, juntar e montar, né, essa obra. Por que eu estou falando isso? Aqui, o autor fala que tudo que os apóstolos e os profetas ensinaram e testemunharam
é fiel ao que Cristo ensinou e praticou. Eu já falei aqui, acho que em algum momento, que a Bíblia responde à Bíblia. Então, tudo que os profetas ensinaram e praticaram é porque foi aquilo que é testificado por Jesus, né? Não é algo da cabeça deles, não é algo humano. É algo orientado e inspirado pelo próprio Jesus. Isso vale para a nossa vida. Eu vou contar rapidinho aqui, quando o Fabiano, meu irmão, estava doente, eu lembro perfeitamente que duas pessoas, em dois momentos distintos, fizeram algo que me fez repensar sobre o que a gente ouve, o que a gente dá crédito. Ele estava doente, duas pessoas vieram na minha casa para poder orar por ele. Uma entrou, falou que a enfermidade dele era para cura, que o nome de Deus ia ser glorificado. Amém. A gente ficou feliz, até porque, né, quem de nós não fica contente ao receber uma palavra de vida diante de ver um familiar em um leito de morte? Aí aquela pessoa saiu, horas depois veio uma outra e falou para poder a gente orar, para que o Espírito Santo nos consolasse, porque a enfermidade era para a morte e Deus iria levar o meu irmão. E eu entrei em conflito porque eu não sabia em quem acreditar, porque eram duas pessoas que eu conhecia, eram duas pessoas que eu confiava. E depois daquilo ali, o meu irmão foi internado e eu lembro perfeitamente que num dia antes de eu sair para o hospital, a minha mãe dormia com ele lá no hospital e eu passava o dia. Eu lembro que eu ajoelhei na cama dele, orei a Deus, falei assim: Pai, essas duas pessoas entraram aqui, disseram coisas diferentes em seu nome, mas eu, como seu filho, eu quero ouvir do Senhor. Se realmente o Senhor falou com uma das duas pessoas, o Senhor confirme comigo, através da palavra. Orei, abri a Bíblia ali, o Senhor, eu não lembro a referência, eu acho que, tenho quase certeza que foi em Salmos, uma referência em que diz que o justo repousará em paz e retidão. Então ali o Espírito Santo confirmou no meu coração que iria levar o meu irmão. E o que eu quero falar com os irmãos? Às vezes tem coisas que a pessoa fala pela emoção, a pessoa fala para poder te agradar. E qual é a nossa percepção? É ir até Deus. Porque o mesmo Deus que falou com aquela pessoa, ele vai testificar com você. O mesmo Deus que usou o profeta para te entregar aquela mensagem, ele vai testificar ou através de outro profeta, ou através da palavra de revelação, mas ele vai testificar. Então, por isso a importância de a gente ter o quê? Sensibilidade com Deus. Senão, eu ia entrar em conflito ali, em um conflito de fé, né? Eu ia achar que o errado era Deus, porque enviou duas pessoas com mensagens distintas, mas não. O que eu fiz foi o quê? Foi orar e pedir a Deus uma confirmação, seja boa ou seja ruim. Então que os irmãos aprendam sempre isso, que Deus vai usar pessoas e pessoas vão ser usadas pela emoção. E nós temos que ter sempre o discernimento de pedir a Deus uma confirmação, para que a gente não fique, né, enganado pelo que a palavra da carne venha recair sobre as nossas vidas. Vamos continuar. Introdução. O apóstolo Paulo a compara a igreja como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Paulo diz lá, né, a igreja em Corinto, ele nos chama de templo do Espírito Santo de Deus. Então, olha como que tudo faz sentido. Como nós somos uma construção precisa de algo para poder habitar. Nada fica vazio, né? Você não constrói uma casa para deixar vazia. Você não constrói algo para poder não usar. E nós estamos em construção para que sejamos morada do Espírito Santo de Deus. Amém, meus irmãos? Um edifício espiritual. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros de acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Lembrando da aula passada? Né? Os judeus se achavam tão exclusivos que isso criou uma inimizade entre eles
e os gentios e todo o resto. Tanto que o apóstolo Paulo, né, chegou a ser preso ao deixar um grego ultrapassar, né, um espaço ali no átrio que era exclusivamente para os judeus. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, né, a igreja. Então, como foi falado na aula passada, o papel principal social que Jesus teve na cruz foi acabar com essa situação de judeus, gentios, gregos, romanos, eram todos um só povo, era a igreja. Isso também tem o seu papel espiritual, porque todos têm acesso aos mesmos benefícios de filhos de Deus. 2. O santuário cristão. Aí eu já pulo lá para o outro lado. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Foi aquela referência que eu falei lá no início. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Certa vez em uma mensagem eu falei algo que eu não esqueci, acho que eu já até repeti isso aqui em alguma aula, não me recordo. Ser templo, ser morada, é algo muito interessante. Por quê? Imagine você, hoje, né, diante de toda essa epidemia, dessa pandemia, você for receber alguém na sua casa. Você precisa saber se essa pessoa não está infectada, você precisa limpar a sua casa, você precisa tomar todos os cuidados. As irmãs vão querer deixar a casa arrumada, vão querer colocar um tapete limpo, se for servir algum almoço, algum jantar, vai querer colocar a louça mais bonita, tal. Então existe toda uma preparação, porque é uma honra você receber um amigo, até porque se você está recebendo é porque alguém que você gosta. Você não vai abrir sua casa para alguém que você não gosta. Você não vai abrir sua casa para alguém que você não conhece. Normalmente, né, você vai abrir as portas da sua casa para alguém que você tem confiança, alguém que tem intimidade. E o Espírito Santo de Deus, para ele habitar em nós, é necessário inicialmente que você o aceite como Senhor e Salvador da sua vida. Só que, mais do que isso, você entra num processo de santificação. E quando você começa quando você entra nesse processo, você começa a deixar para trás tudo aquilo que faz mal, tudo aquilo que faz parte do velho homem. Por isso a importância, né, a orientação, o mandamento, né, do batismo, onde simbolicamente o velho homem morre e ali você é feita uma nova criatura. Então, o Espírito Santo, quando ele se depara com algo que é ruim, com algo que é pecaminoso, é impuro, ele se retira, porque ele não divide espaço. Ou você, como Elias, né, diz lá em Reis, ele chama o povo e fala: até quando vós coachareis entre dois pensamentos? Ali ele falou: vocês servem a Deus ou vocês servem a Mamon. Então, e a Bíblia está repleta de outras passagens. Uma fonte não pode jorrar duas águas, ou você é quente ou você é frio, você não pode ser morno. Então, o nosso coração, o nosso templo do Espírito Santo, ele tem que ser exclusivamente para o Espírito Santo. E como que você afasta o Espírito Santo? Como que você impede essa ação divina do Espírito Santo? É quando você começa a praticar coisas impuras, é quando você começa a trazer para dentro de si coisas que não deixam o Espírito Santo agir. Exemplo, o salmista ele diz lá no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí o mesmo Salomão diz também em Provérbios: sobre tudo que deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Por que eu estou falando isso? Quando você lê a palavra, quando você medita, quando você estuda, e a palavra ela entra, né, ou pelo ouvido, se você estiver assistindo ou ouvindo algo, ou ela entra através do que você lê, e ela vem para onde? Ela vem para o seu coração, e ela faz morada. Quando vem o pecado ou alguma coisa ruim, ela vai encontrar já
a palavra de Deus habitando dentro de você. Então o que vai acontecer se você pensou algo ilícito e quando isso entrar no seu coração, antes de virar realmente uma ação, um sentimento, ela vai encontrar a palavra de Deus e ela vai cair por terra. Mas quando a gente não faz isso, o que acontece? A gente mina a exclusividade do nosso coração e o que acontece? A gente vai se afastando de Deus. Então, por que Adão se esconde quando ele come o fruto proibido? Porque ele sabia que ele estava errado. Ele havia ferido a exclusividade de relacionamento que ele tinha com Deus através da desobediência. Por isso a importância de a gente ser fiel. A Bíblia diz lá em Apocalipse: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Então, tem gente que acha que ser templo do Espírito Santo é igual hotel. Eu gosto muito de viajar, os irmãos me acompanham aí, às vezes eu sumo um pouquinho, você viaja e tal, é uma bênção, você fica 2, 3 dias, depois você sai, você volta. Então, Jesus, através da pessoa do Espírito Santo, Deus, ele quer habitar, ele quer morar, quer ficar por tempo permanente no templo que somos nós. Mas tem crente que acha que é hotel, que o Espírito Santo vai entrar, vai fazer a obra, ele vai rodar, vai soltar fogo, vai falar em línguas, acabou o culto, o Espírito Santo se retira. Isso acontecia no Antigo Testamento. O Espírito Santo vinha, descia, fazia a obra e voltava para Deus. Agora não, ele veio, ele está habitando dentro de nós, mas para isso é necessário uma verificação diária. Lembra quando Paulo fala lá, naquela passagem aos Coríntios que a gente lê tanto na Santa Ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim, coma desse pão e beba desse cálice. Esse exame ele não é apenas no primeiro domingo, ele tem que ser todo santo dia. Você tem que se examinar. Será que eu tenho sido o templo do Espírito Santo? Será que eu tenho feito algo que fira a minha relação com o Espírito Santo? Será que eu tenho visto algo, lido algo, falado algo, tocado em algo, escutado algo, ido a algum lugar, estado em alguns ambientes que ferem a minha relação com o Espírito Santo? Então fica a reflexão para você nesse domingo. É a escola dominical, mas a gente também dá aquela pancada santa para poder a gente despertar, porque a gente fala em um tom mais leve por ser uma escola, mas é uma realidade. E tem gente que vive com essa situação brincando. Só que o diabo não brinca de ser diabo, não. Quando você pensar que você é hotel, que você está fazendo algo errado, você, quando perceber, já caiu em um laço e pode não ter oportunidade de voltar a ser quem você era diante de Deus. 3. A pedra angular. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Aí, eu trouxe aqui, como eu falei com vocês. Desculpa, mas hoje ainda tá assim, feinho. Eu vou por um e depois o outro. A pedra angular, essa daqui, era a primeira pedra. Se você começar a construir tudo, você depois consegue vir aqui encaixar essa pedra? Não. Você pode até forçar, mas ela não vai encaixar com perfeição. E é a partir dela que você vai ter a linha, de um lado para o outro, o que vai subir. Aqui em cima também a gente tem um arco. Essa daqui é a pedra angular. Aqui é o centro, é de onde sairão as outras partes. Aí aqui eu até arrumei essazinha que já está até com o nome de Jesus. Então isso é uma pedra angular. Essa é uma pedra fundamental, pedra de esquina. Ela tem várias palavras sinônimas. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito, que é uma rocha com cerca de 12 metros de comprimento. Gente, 12 é um número muito, muito simbólico na Bíblia. No Antigo Testamento eram 12 patriarcas, as 12 tribos de Israel. Aí você chega no Novo Testamento, você tem os 12 apóstolos. Aí aqui você diz, 12 metros de comprimento. Então, uma das pedras do templo também, tinha 12 metros. Aí, essa aqui está com a qualidade um pouquinho ruim. Falando, em templo, isso aqui, gente,
Isso aqui é uma figura real, é uma parte do que restou do templo em Jerusalém. Então esse aqui é o chamado Muro das Lamentações. Né? A gente sabe que teve o primeiro templo, que foi o templo que Salomão, né, o rei Salomão, construiu, e depois houve a construção do segundo templo, que é esse aqui. Então, segundo, né, os historiadores, essa parte aqui é o que restou lá do templo de Jerusalém, que hoje, né, é muito simbólico para os judeus, é onde eles vão lá, fazem as suas orações. Então, é a parte do templo do mundo antigo, né? Está de pé até os dias de hoje. E para quem gosta da parte dos últimos dias, né, eclesiologia, pode perguntar ao nosso pastor depois. Tem umas informações muito boas sobre esse muro, sobre a derrubada dele, sobre a reconstrução do templo. Tem algumas promessas, algumas profecias a se realizarem nos próximos anos para que a vinda do Senhor aconteça. Pode perguntar ao nosso pastor. Vou colocar aí a batata de lhe responder na mão dele. 4. Cristo, a pedra principal. A pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Quem era a pedra rejeitada? Jesus, porque os judeus o rejeitaram, né? Jesus disse: e eu vim para os meus, e os meus me rejeitaram. Aí a pedra rejeitada tornou-se a pedra de esquina da igreja, né? A pedra fundamental. Página 56. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. É importante falar que quando a gente fala assim, nós somos templo, né? O próprio Cristo habita em nós através da pessoa do Espírito Santo, Deus tal. Mas para que existe igreja, irmãos? A igreja foi uma instituição criada por Jesus. E a importância de nós vivermos em comunidade, né? Vivermos juntos. Certa vez eu ouvi algo muito bacana, fazendo uma analogia sobre a igreja. Imagine você tem dinheiro na conta, você recebeu aí, né, aquele valor abençoado, de repente uma rescisão, um presente, uma bênção de Deus, aquelas que a gente não explica, mas vive. Aí você precisa comprar um celular, você vai lá, passa no cartão. Você precisa comprar roupa, você vai lá, passa no cartão. Você precisa comprar um peixe na rua, você vai lá, paga em dinheiro. Você tem que comprar um carro de 60 mil reais. Você tem 60 mil reais na carteira, você vai andar com esse valor? Não. Você tem que fazer o quê? Se você quiser de repente pagar isso em dinheiro, você vai ter que ir até a agência para poder ir na boca do caixa para poder retirar esse dinheiro. Aí quando a gente fala de banco, você consegue, né? Pode até ter 1% dos casos, sim. Chegar ao banco lá de boas, rapidinho, chegou e já foi atendido. Não, tem senha, você tem que aguardar, tem fila, tal. Tem todo um processo até você ser atendido. Aí sim, quando você é atendido no banco, você ali tem acesso a uma quantidade maior, né? Uma quantia maior em dinheiro. E a igreja é a mesma coisa. Você não está na igreja de domingo a domingo, mas você ora, você lê a Bíblia, você louva, você assiste uma mensagem, você ouve um hino, você é edificado e você é alimentado. Só que para você realmente ter uma porção cheia, um prato, né, regado de alimento espiritual, você tem que ir aonde? Você tem que ir à igreja junto com seus irmãos. Então, a igreja ela foi criada não como apenas algo simbólico, não. Ela foi criada porque ela tem uma importância de nós estarmos juntos, congregando. E mais, como o próprio Paulo diz aqui aos Efésios, né? Esse papel é crucial, né, primordial do pastor nas nossas vidas, que é o quê? Nos ensinar, nos orientar, nos mostrar onde estamos errando, nos ensinar o certo, conversar com a gente, nos corrigir, nos exortar, nos auxiliar, nos amparar. Então o pastor tem um papel primordial na vida das ovelhas. Então, por isso, né, a importância da igreja. Aí aqui no subsídio didático tem algo também que eu achei muito legal. A ideia de templo no Antigo
Testamento, né, vamos fazer aqui um paralelo. A ideia de templo no Antigo Testamento e a expressão templo do Espírito nas cartas de Paulo. A gente, né, vê que no Antigo Testamento existia o templo, né? Aí quando chega nas cartas de Paulo aqui no Novo Testamento você tem, né, o templo do Espírito. Aí o que o autor ele coloca aqui, ó, à luz do ensino do apóstolo Paulo, traz uma conotação, né, de vida interior dominada pelo Espírito Santo, em que nele somos um templo vivo no mundo. Ele fala templo interior, né, vida interior. É algo que vem de dentro para fora. É como costumo falar, já até usei o exemplo da irmã Solange, da minha mãe, que são pessoas que a gente percebe o brilho do Espírito Santo quando a gente convive com essas pessoas. Mas isso tem que estar em todo crente, não é só em um no outro, é em todos. Todos os crentes têm que ter esse brilho. E quando fala aqui, ó, somos um templo vivo no mundo. Gente, não tem momento mais apropriado para a gente falar disso. A igreja não fechou as portas. A igreja saiu ali da Avenida 22 de Maio e veio para a Estrada do Fandango, foi lá para a Rua dos Bougainvilles, na casa do pastor, foi para a Reta Nova, Reta Velha, BNH, Colônia, foi para Duques. Então, assim, ampliação. A igreja ela está em Saquarema, a igreja ela está onde nós nos reunimos. Então, a igreja ela não é aquele templo, a igreja somos nós. Nós nos reunimos lá. A igreja é onde nós estamos. Amém? 2. O conceito de apóstolos. Irmãos, eu vou pular essa parte, como eu falei lá no início, né? Já conceituei. Os irmãos depois leiam aqui na página 56, porque faltam apenas 9 minutos e o texto é grande. Então, conceito de apóstolos eu expliquei no começo. Se pintar dúvida, você vem aqui, ó. Eu até marquei aqui, ó, na página 56. Vamos para o 2. A doutrina dos apóstolos. Já está lá embaixo no último parágrafo, ó, aqui, ó. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. O nosso pastor, ele fala algo, eu já sou ovelha dele há quase 8 anos, e ele fala algo que eu não esqueço. Ele fala assim: o que começa errado, se não mudar, vai terminar errado. Para terminar certo, tem que começar certo. O que eu estou querendo falar? A pedra de esquina, ela só pode ser colocada no início. Se você constrói uma casa, o muro ficou, a parede ficou torta, o telhado ficou menor, ou algo que tem a ver com a fundação, você só vai conseguir corrigir se você derrubar tudo e começar do zero. Então, se tem algo lá atrás que você fez, que está influenciando, está afetando a sua vida hoje, você tem que ir lá onde errou. Claro que você não volta ao passado, mas você sabe aonde você errou. Você vai corrigir. E por isso a importância de a gente saber tomar atitudes. Exemplo, acho que uma das coisas mais comuns em acontecerem. Vou começar a namorar. Olhei a jovem tal, tô apaixonado. Não orei, não conversei com meu pastor, não conversei com meu pai, com minha mãe, com meu líder, com minha líder. Eu gostei, ponto. Aí vou. E mais, eu começo a namorar, eu não converso nem com o pastor, eu não dou nem obediência. Quando o pastor vê, eu já mudei o status no Facebook, já tô eu te amo pra lá, eu te amo pra cá. Agora eu vou casar, né? Vou casar porque o crente não pode ficar tanto tempo namorando, eu caso. Aí depois que eu caso, eu começo a ver que a jovenzinha, ela não sabe cozinhar, ela não gosta de lavar, ela não quer ser, né, dona de casa, ela trabalha, mas quando chega em casa, ela não quer realizar as tarefas, ela não quer cuidar do esposo, ela não quer auxiliar. Aí vai acontecer o quê? Vai para o gabinete do pastor, né? Depois do culto, aquele problema todo. Aí eu falo, por quê? Por causa de uma escolha errada. Porque lá no início, o fundamento foi feito errado. E agora? Vai mudar como?
Aí o pastor vai orar, vai orientar, a gente vê no que vai dar. Por isso a importância de todas as nossas atitudes e decisões serem fundamentadas em Deus, na palavra, e sempre a gente deve compartilhar com o nosso pastor, o nosso líder, com alguém usado por Deus para poder nos auxiliar. Aí, aqui, né, ele fala que o autor diz que, no finalzinho, o novo... a Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Irmãos, a palavra já foi revelada, já está aqui, ó. Não entra um tiro, não entra uma vírgula. Nós temos iluminação. Quando a gente fala assim, Pai, me ilumine para poder eu entender, Ele vai nos orientar. Mas revelar, já foi revelado. Não tem uma nova Bíblia. 3. O testemunho dos profetas. Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários que falaram inspirados pelo Espírito Santo perfazem, confirmam o alicerce, completam, concluem o alicerce da Igreja de Cristo. Paulo volta a falar da união, que o que foi revelado antes era oculto, agora está revelado e é para todos. Vamos para o 3. Aí o tempo está quase estourado. Tinha até, aqui eu marquei um monte de coisa, mas não vai dar. Edificados para a morada de Deus. Irmão, eu estou sentado no chão e está doendo minhas costas. 3. Edifício bem ajustado. 3.1, página 57. A expressão todo o edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5:22. Gente, essa partezinha, bem ajustado, cresce. Se você não tiver paz com seu irmão, você não vai crescer. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E se você não tiver Cristo como exemplo, como modelo, você não vai crescer. Só quero te falar isso. Ponto. 2. E outra é reconhecer, ser humilde, porque se você não for humilde em reconhecer que você precisa mudar para você crescer, você não vai chegar a lugar nenhum. 2. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, ou o lugar santíssimo. Ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Irmãos, é um processo necessário, mas olha só, o resultado é você desfrutar da comunhão divina, É você ter livre acesso à presença do Pai. Então, vai doer, vai ser difícil, mas vai valer a pena. E 3, para fechar. Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Volto a falar da importância de sermos um. Não tem distinção. E quando ele fala templo
feito por mãos, não quer dizer que quando a gente sai da igreja, Deus ficou preso dentro do templo. Acabou o culto, fechou a porta e Deus está lá. Não, Ele está em nós. Quando nós nos movemos, Ele se move juntamente conosco. Concluindo, a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Jeremias 18 fala sobre o vaso, que o vaso ele foi quebrado, ele se quebrou, melhor dizendo, nas mãos do oleiro. Jesus e Deus fala: acaso não posso fazer isso contigo, ó casa de Israel? Nessa manhã que você possa se quebrar diante de Deus, para que, se necessário, Ele te refaça, de maneira em que você continue no processo de santificação e alcance a unidade perfeita da fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, sejam mais abençoados em nome de Jesus. Tenham um domingo de vitória, de conquistas. Dúvidas, me perguntem. Não fiz as perguntas porque, novamente, segundo domingo consecutivo, ninguém me chamou para responder a pergunta. Enquanto ninguém me responder as perguntas anteriores, eu não faço mais. Fiquem em paz.